Eu converso com o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Como vai, deputado? Tudo bem? Oi, tudo bem, Norberto? Um abraço aí para você, para os seus ouvintes. Deputado, o senhor já colocou isso bem claro, o maior embate do senhor na Câmara, no Congresso, é com posturas que o senhor classifica como conservadoras e fundamentalistas. O senhor enxerga uma possibilidade de diálogo, em vez de ficar um falando de um lado, outro falando do outro? Existe essa possibilidade? Existe, claro que existe a possibilidade de diálogo, e não há da minha parte, nem da parte de nenhum deputado comprometido com extensão de direitos, com a abertura da comunidade de direitos da população hoje excluídos dessa comunidade, não há da nossa parte nenhum fechamento ao diálogo. Não somos nós que implodimos ou explodimos as pontes. São muito mais os deputados conservadores e reacionários. Então, diálogo, a possibilidade de diálogo tem e deve haver, na verdade. Mas aí a gente tem que ver uma questão de princípio, que é mais de fundo. Nossos princípios são princípios inclusivos, são princípios justos que querem o bem de todos, que as pessoas sejam contempladas na sua diversidade e que todas elas tenham acesso igualitário aos direitos e à vida boa. Quem não pensa assim, pensa a vida em termos de privilégios. Não querem ampliação de mulheres no parlamento, por questão étnica, pessoas que não querem que o extermínio de negros seja enfrentado nesse país, que o perfil da população carcerária mude, pessoas que querem privilégios, inclusive tributários, apenas para uma religião, não para todas, e pessoas que querem solapar o Estado laico em nome dos privilégios e dos interesses de uma religião apenas. Então é uma questão de fundo aí. Deputado, o senhor, desde quando começou sua luta na Câmara, o senhor conseguiu enxergar uma redução no número de casos de preconceito, falando não só em relação à homofobia, mas em todas as áreas? Olha, eu acho que de uma maneira em geral nós avançamos muito, né? De um tempo em que a homossexualidade era criminalizada, silenciada e invisível, para hoje, na agenda pública, né, como um tema relevante, não como um tema menor, não como um tema marginal, mas como um tema relevante da grande política, eu considero que a gente avançou bastante. E minha atuação aqui foi muito responsável por isso, né? Colocar minorias na agenda principal da política. Antes a política se ocupava e considerava tema principal o tema da economia, das relações internacionais, basicamente o tema da economia e das relações internacionais. Era considerada a grande política. Hoje não, essa agenda mudou e mudou muito em função do movimento LGBT, que não nasceu agora, o movimento existe há muito tempo, e também em função da minha atuação aqui no parlamento. Então, acho que a gente avançou bastante. Mas, por outro lado, é óbvio que visibilidade gera uma reação do outro lado. As pessoas, simplesmente, quando você questiona as visões de mundo delas, as concepções dos preconceitos, elas reagem da pior maneira possível. Então, aumentou os casos de preconceito, desde violência física até exortações estúpidas, como tentar me desqualificar publicamente por meio de difamação, porque não quer ver um homossexual empoderado, um homossexual com autoridade da República, até acusações estúpidas e falaciosas de que nós estamos querendo privilégios. E aí eu pergunto a essas pessoas qual é o privilégio que a gente tem. Eu quero que aponte um. Eu não estou pedindo dois, nem três. Eu estou pedindo um privilégio que os homossexuais estão reivindicando. Porque, pelo que me conste, não há nenhum privilégio, muito pelo contrário, não estamos plenamente incluídos na comunidade de direitos. Então, essa acusação é uma acusação falaciosa e ela vem simplesmente por parte daquelas pessoas que não querem se admitir homofóbicas, né? Que acham que homofobia só existe quando você mata um homossexual ou mata ele a pedrada e a pauladas, como aconteceu com esse garoto de 14 anos em Curiacica, no Espírito Santo. A homofobia ela é social, ela é institucional, né? E aí você faz acusações do tipo de que o deputado está legislando em causa própria, de que a comunidade gay quer implantar a ditadura gay, ou quando nos acusam de gaysistas porque estamos reivindicando direitos. Deputado, o senhor propôs a lei que legaliza o aborto, né, no país, e o presidente da Câmara já disse, desde o começo da gestão dele, que ele não passaria esse projeto. Qual é a perspectiva do senhor em relação a esse projeto? Porque ele gera um debate. Eduardo Cunha pode ser autoritário, pode ser arrogante, e pode estar se conferindo uma autoridade de rei aqui na Câmara dos Deputados, onde ele é blindado por uma corja que é subserviente a ele, e ele pode silenciar esse debate na imprensa, que de certa forma, apesar de uma ou outra abertura, também de alguma maneira blinda ele, mas ele não vai blindar esse debate na sociedade. Então o projeto tem o objetivo de ser aprovado, mas tem antes o objetivo de gerar um debate, de mostrar para as pessoas que o aborto não é uma questão de ser contra ou a favor. O aborto não tem que ser encarado com argumentos religiosos. O aborto tem que ser encarado como uma questão de saúde pública. Hoje o aborto clandestino é a quarta causa de mortalidade materna no Brasil e a primeira causa entre mulheres negras e pobres.
As mulheres estão morrendo porque, independente das pessoas serem contra ou a favor, elas estão praticando abortos. A Universidade de Brasília, o UNB, fez uma pesquisa recente que desmonta alguns mitos em relação a isso. Então, o perfil da mulher que pratica aborto clandestino, ou seja, que interrompe uma gravidez indesejada, ela em geral é religiosa, cristã, seja católica, seja evangélica, ela é casada, ela já é mãe, ou seja, ela já é uma boa mãe, ela já criou bem os filhos, mas ela recorre ao aborto para interromper uma gravidez indesejada. O aborto tem que ser encarado como saúde pública e, sobretudo, como uma questão do direito da mulher sobre o seu corpo. Gravidez não é destino, gravidez é escolha. E se a ciência diz que não há ali uma pessoa, não há ali uma vida, então aquilo que há ali, aquele conjunto de células, pode ser tirado, né? Porque se a pessoa não quer ser grávida, não quer gravidez, isso tem que ser respeitado. É dessa maneira que tem que ser encarado. Nós temos que assegurar, ao mesmo tempo, uma política pública de acesso à educação sexual nas escolas, para que as meninas aprendam sobre métodos contraceptivos. O Brasil é um dos países em que o número de gravidez na adolescência é significativo, o que quer dizer que as adolescentes estão fazendo sexo, isso é fato, e engravidando precocemente, muitas vezes sem saber como se deu a gravidez, porque não tem nenhum tipo de informação. O corpo está preparado para a gravidez, mas elas não têm informação, porque não teve educação sexual, porque não conversam sobre isso em casa, com a mãe, porque há muito tabu em relação a essa questão. Tem a gravidez precoce, a gravidez as afasta da escola, afastando da escola, reduz a chance dela se colocar no mercado de trabalho de uma maneira melhor. Isso faz com que ela reproduza um ciclo de pobreza. Então a gente tem que interromper isso. É dessa maneira que tem que ser encarada a questão do aborto, e não como não uma perspectiva moralista, religiosa, eu sou contra e a favor, a sua mãe deveria ter abortado você, já que você é a favor do aborto. Esse tipo de estupidez nas redes sociais. Não é questão de ser a favor e contra, é da gente legalizar e regulamentar para que possa ser praticado de maneira segura, com a devida orientação, e isso reduza a mortalidade materna. Países como a Suécia e outros países que legalizaram, não viram que o número de abortos não aumentou, muito pelo contrário, reduziu, na medida que a mulher tem acesso à informação, a métodos contraceptivos, em que ela tem acesso à educação sexual, ela acaba não abortando, o número de abortos reduz-se, entendeu? E além disso, a gente desarticula as máfias que estão em torno da prestação de serviços clandestinos de aborto, né? Como no Rio de Janeiro foi descoberta aquela clínica em que a Jandira entrou lá para fazer um aborto, uma mulher casada, entrou lá para fazer um aborto, uma interrupção da gravidez indesejada, saiu de lá morta e o corpo foi encontrado depois, carbonizado, porque a clínica era controlada por máfias, por milícias que dominavam aquela região. Então, legalizar, inclusive, também ir contra a essas máfias que fazem disso um negócio. Deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, eu agradeço. Obrigado, viu? Muito obrigado. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Júnior. O Brasil já possui mais de 218 milhões de acessos à internet banda larga. O dado foi divulgado nesta terça-feira no levantamento de maio da Associação Brasileira de Telecomunicações. O número é 40% maior que o apresentado no mesmo período do ano passado, segundo a Telebrasil. Ao todo, foram 62 milhões de novos acessos em 12 meses. Uma parte dessa expansão se deu pelo aumento da cobertura das redes de banda larga móvel, segundo o presidente executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel, Celular e Pessoal, Eduardo Levi. Praticamente toda a população acessa hoje redes sociais, basicamente usando os seus smartphones, etc. Isto é, provavelmente, um dos maiores programas de inclusão digital executado no mundo nos últimos 24 meses. Mas essa expansão pode ser comprometida no decorrer do ano, na visão do presidente executivo do Sinditele Brasil, Eduardo Levi. Se o governo aumentar quase 200% o fundo de fiscalização das telecomunicações, vai inviabilizar a entrada de novos consumidores e o que é pior, aqueles que têm mais dificuldade de fazer o pagamento da sua conta vão sofrer um aumento de mais de 100% e com um aumento de mais de 100% nós vamos perder aquilo que nós conquistamos nesses últimos 2 anos. Atualmente, segundo dados da Telebrasil, a infraestrutura de banda larga fixa está presente em todos os municípios brasileiros. Já a banda larga móvel está em 4.044 municípios, maioria com tecnologia de terceira geração. O 4G está em 159 cidades com mais de 11 milhões de chips. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota.
O custo do transporte fica em média 26% mais alto devido à má qualidade do pavimento das rodovias brasileiras. No norte é onde as despesas com os caminhões mais crescem por causa das estradas ruins. A menor elevação é observada no sudeste, em que o aumento fica em torno de 20%. Os dados são da última edição da pesquisa CNT de rodovias, que em 2014 avaliou 98 mil quilômetros de BRs e vias estaduais. Segundo o levantamento, quase metade apresentou algum tipo de problema e foi classificada como regular, ruim ou péssima. E os pesquisadores já estão novamente em campo para verificar a evolução das condições da infraestrutura rodoviária. Neste ano, serão analisados 100 mil quilômetros de pistas, em aspectos como pavimento, sinalização e geometria. Conforme o diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte, Bruno Batista, os dados podem ser utilizados para melhor planejamento das viagens. Importante para a estruturação das viagens feitas pelas empresas de transporte de cargas, pelos autônomos. O coordenador de Estatística e Pesquisa da CNT, Jefferson Cristiano, explica que neste ano também será avaliado o programa BR Legal, desenvolvido para melhorar a sinalização vertical das rodovias. Mais de 4 bilhões de reais foram destinados pelo governo federal para esse projeto. A gente conta com uma novidade, a questão do mapeamento que faremos do programa BR Legal, um programa do governo federal que tem como base a nossa pesquisa. Então esse ano a gente vai tentar mapear todos esses pontos, fazer uma tripla checagem com todos os nossos pesquisadores em campo. Os resultados devem ser divulgados até o mês de outubro. Por enquanto, dados da pesquisa de 2014 podem ser acessados no site www.cnt.org.br. Informações do transporte, um oferecimento SEST e Senat, pelo Trabalhador em Transporte para o Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Natália Pianegonda. No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Eu sou o André Acarini. E eu, Ana Paula Costa. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2015. O Jornal da CUT hoje traz como destaque: contra a redução da maioridade penal, ato vai reunir CUT e movimentos sociais nesta segunda. Preço da cesta básica recua na maioria das capitais. Secretária de Educação de São Paulo desmente Alckmin sobre aumento de salário dos professores. E ainda, do benefício a emissoras, a denúncias contra a CBF. Futebol foi tema de debate entre jornalistas essa semana. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Acesse pelo site www.cut.org.br. Mobilização. Nesta segunda, dia 13, a CUT, movimentos sociais e sindical vão comemorar os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, com um ato contra a redução da maioridade penal. A mobilização tem sido organizada por meio da Frente Estadual contra a Redução da Idade Penal, que representa cerca de 70 organizações. Nesse dia, vai haver concentração no Vale do Anhangabaú a partir da 13h. Segundo a organização, serão realizadas oficinas para a produção de cartazes, balões, brincadeiras de roda, entre outras atividades lúdicas, envolvendo crianças, adolescentes e adultos. Uma caminhada está programada para as 14h30 até a Praça da Sé e a partir das 15 horas vão ocorrer apresentações culturais. A secretária de Comunicação da CUT-SP, Adriana Magalhães, expõe a contrariedade da central. Ela afirma que a discussão é feita muito pelo calor da emoção, deixando a razão em segundo plano. Não, porque não é reduzindo a maioridade penal que você vai resolver um problema estrutural da violência no país. Então, ainda uma proposta vindo do estado de São Paulo, que é um estado que abriu mais, a gente costuma falar que abriu mais prisões do que escolas, né? Então, e a gente também observa que o tráfico de drogas, o PCC, tem uma influência também muito grande em relação à juventude. Então, a gente entende que são políticas públicas que devem ser realizadas, como já têm sido feitas, mas têm que ser ampliadas, para tirar esse contingente da juventude que está relacionado ao crime organizado, à marginalidade. Então,
E aí é uma outra discussão também, porque o encarceramento no Brasil mostra que não ressocializa, né? Pelo contrário, as infrações, né, acabam sendo repetidas, né? Agora, também acho que essa discussão ela tem que ser melhor debatida com a sociedade. Eu acho que a sociedade está sendo muito levada pelo rompante, né, pelo emocional. Adriana, dirigente, e também classifica o papel da mídia como indutora de opinião na questão da redução da maioridade penal. Ela é muito seletiva, né? E os veículos de comunicação no Brasil, como a gente não tem uma regulamentação, não tem conselho, não tem participação social, as emissoras fazem aquilo que elas querem. Né? Então, eu acho que não existe, e principalmente os programas sensacionalistas que vivem, né, da audiência em relação à violência, que são esses programas do Datena, do Marcelo Rezende, esses programas vivem na violência. Então, o público deles é um público que assiste, que acompanha os noticiários de violência. Então, a mídia, né, ela acaba, acho que, e é isso assim que é lamentável, porque esses são apresentadores que são jornalistas, deviam ter um compromisso público para tentar problematizar a questão. A sociedade também tem que avaliar, e os pais, que essa medida, ela tem que ser para todo, ela é para todo mundo. Não é? Você atribuir a 16 anos, inclusive atribuir a 16 anos a possibilidade de dirigir, a possibilidade de se emancipar, né? Será que os pais estão preparados para que os filhos também façam isso? Então, eu acho que e também é outra discussão sobre a responsabilidade dos adultos, né? Então, são os adultos que aliciam os jovens. Os né? movimentos questionam a votação da proposta de emenda à Constituição 171 de 1993, realizada no dia 1º desse mês após manobra do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Cunha fez o tema voltar ao plenário 24 horas depois de rejeitado para ser analisado novamente. O texto seguiu para votação em segundo turno. Nesta semana, atos foram realizados em várias capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre tiveram manifestações contra a redução da maioridade de 18 para 16 anos. Economia. Os preços da cesta básica caíram em junho na maioria das capitais pesquisadas pelo DIEESE, invertendo a tendência nos últimos 18 meses. Das 18 cidades pesquisadas, houve uma retração em 15 delas, com destaque para Salvador, onde a cesta ficou 8,05% mais barata, Rio de Janeiro, com a retração de 6,71% e Fortaleza, 5,49%. As três altas foram registradas em Belém, 5,11%, Manaus, 2,49% e João Pessoa, 1,87%. Os produtos com predominância de elevação no mês foram carne bovina, leite, pão francês, batata e manteiga, enquanto feijão e tomate tiveram redução na maioria das cidades analisadas pelo Instituto. No mês passado, o maior preço foi apurado em São Paulo, onde a cesta básica chegou a R$ 392,77. Com base nesse valor, o DIEESE calculou em R$ 3.299 o salário mínimo necessário para as despesas básicas de um trabalhador e sua família. O valor representa 4,19 vezes o mínimo oficial. Mundo do trabalho. Os professores de São Paulo realizaram neste ano a maior greve da categoria de todos os tempos. Foram 92 dias. Nesse período, a luta da categoria enfrentou o descaso do governo. Mas não só isso. Uma das manobras de Alckmin foi deturpar informação sobre aumento de salários dos professores para influenciar a opinião pública. O governador chegou a afirmar que não havia greve e que o aumento dado aos professores na gestão anterior fora de 45%. Mas a conta não é bem do jeito que ele fez, não é mesmo, Ana? Pois é, André, a Secretaria de Estado da Educação acabou revelando que o número é bem menor. Entre 2011 e 2014, o ganho real dos professores foi de apenas 12%. E esse número só veio à tona graças à Lei de Acesso à Informação. Para chegar à conta dos 45%, o governador Geraldo Alckmin incluiu até gratificações. O resultado tem no pacote a inflação do período mais o ganho real e ainda as gratificações que não contam como salário. Roseli Coelho é professora de Ciências Políticas da FEPESP. Ela analisa o efeito que a informação falsa causa na sociedade. A gente entende que é uma maneira de, vamos dizer, enganar a opinião pública, enganar os professores, enganar os alunos, as mães, as famílias dos alunos, deslegitima a greve, né? Coloca a população
contra os professores, porque se o governo está dizendo que teve 45% de aumento e o movimento diz que não foi isso, então é uma tentativa do governo estadual de deslegitimar, desacreditar o movimento. É uma manipulação horrorosa, grosseira, que deve ser rejeitada e eu acho, inclusive, que a gente deveria exigir da secretaria, do governo estadual, de um modo geral, uma retratação. Maria Isabel Noronha, a Bebel, presidenta da APUESP, explica a fórmula. Uma parte desse 45% que ele fala que deu foi composto por gratificações. O que são as gratificações? Aquilo que o professor na ativa já recebe. Estende para os aposentados, que é uma luta histórica e é uma conquista nossa. Mas ela não amplia mais vencimento para os professores da ativa. A dirigente avalia que a educação não é vista com seriedade pelo governo do estado de São Paulo, que até agora não apresentou nenhuma proposta para as reivindicações da categoria. A grande promessa, quando nós estávamos em greve, era que em 1º de julho ia apresentar, que era a data base, e que ia apresentar a proposta. Primeiro que a data base não é 1º de julho. Isso está para ser decidido ainda no TJ aqui de São Paulo. É 1º de março. Só que não estão cumprindo esse ano nem 1º de julho, porque até o presente momento não tem nenhum projeto de lei na Assembleia Legislativa que preveja, tá certo, o reajuste para os professores. E a Assembleia Legislativa já deve estar aí em recesso, quer dizer, dificilmente nós vamos ver a cor desse reajuste 1º de julho. Notícias. E em tempos de denúncias e investigações sobre ilegalidades na gestão da CBF, preços de ingressos que tornam os jogos inacessíveis e emissoras de televisão beneficiadas, o futebol foi tema de um debate no Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, em São Paulo. O debate foi promovido na última terça-feira. O coletivo reuniu torcedores, jornalistas, ex-jogadores e admiradores do futebol em geral para pensar soluções para o momento atual do futebol brasileiro. Da conversa participaram representantes de torcidas organizadas, como a Gaviões da Fiel, a Máfia Azul e Fantasma Operário, também do ex-jogador Jameli, que jogou no São Paulo e no Santos, e de jornalistas de veículos como a ESPN e a Rádio Globo. Representantes do movimento estudantil também participaram. Os temas foram a elitização do público nos estádios, os escândalos de corrupção nas entidades que comandam o esporte e a influência da grande mídia nos horários e até na tabela dos campeonatos. Essa foi a primeira reunião do coletivo que é aberto a todos os interessados no tema. Jornal da CUT. E o Jornal da CUT volta em uma nova edição nesta segunda-feira. As notícias do mundo do trabalho, de interesse da classe trabalhadora, você ouve aqui. Mais informações, notícias, vídeos e áudios, bem como campanhas da Central, você tem no site www.cut.org.br. O Jornal da CUT é produzido pela Secretaria de Comunicação da CUT Nacional. Apresentação e edição, Andréa Carini e Ana Paula Costa. Colaboração, Rede Brasil Atual e TVT. Distribuição, Agência Rádio Web. Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. A maioria dos diagnósticos diabéticos são revelados em exames feitos devido a outros problemas desencadeados pela doença e, em geral, numa fase avançada. O alerta é do farmacêutico especialista em farmácia hospitalar e responsável pela assistência ao diabético no SUS, em Morrinhos, Goiás. Wesley Magno Ferreira alerta que muitas pessoas, ainda assim, abandonam o tratamento. O diabetes pede uma certa renúncia, mudança de estilo de vida, mudança de hábitos alimentares, O fato de começar a se exercitar, coisas que antes não faziam, exercícios físicos, e existem muitos mitos com relação à insulina, e isso causa um certo desconforto. O diabetes é uma disfunção do organismo que, pela falta de insulina, não consegue absorver a glicose, um tipo de açúcar que produz energia para o corpo. O farmacêutico ressalta que é possível se prevenir com hábitos saudáveis, mesmo nos casos de predisposição genética. Tem pessoas que existem uma predisposição genética, tem uma carga genética assim a desenvolver diabetes. Prevenir é alimento saudável. A prática de atividade física é outro fator importante. Wesley Ferreira ressalta que hoje em dia os tratamentos com injeções de insulina não são dolorosos e a vida segue normalmente. As injeções
insuficientes não são dolorosas, a insulina não promove ganho de peso. A gente corrige com dieta e atividade física. Quando eu falo dieta, não é deixar de comer, é ter uma alimentação adequada. Os principais sintomas do diabetes é excesso de sede, perda de peso, visão turva, infecções com frequência, dores nas pernas e formigamento nos pés. No Brasil, existem 13 milhões de portadores de diabetes. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Um trabalhador chinês de 24 anos foi resgatado de condição análoga de escravo em uma pastelaria de Vista Alegre, na zona norte do Rio de Janeiro. O resgate foi feito pelo Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego na última terça-feira. Segundo o MPT, o rapaz estava de forma irregular no Brasil, trabalhava sem registro e tinha jornada de trabalho de mais de 12 horas por dia. De acordo com a procuradora que acompanhou a operação de resgate, Juliane Mobelli, não há dúvida de que as condições em que se encontrava o chinês caracterize trabalho escravo. O fato de ter jornada exaustiva, alojamento em condições degradantes, a irregularidade, isso tudo fez com que a gente configurasse a existência de trabalho em condições análogas a de escravo. O jovem chinês, que trabalha há quase um ano na pastelaria, terá situação de trabalho regularizada e poderá pedir o visto de permanência, segundo o MPT. Já os empregadores, que também são chineses, concordaram em pagar indenização e os direitos trabalhistas ao jovem. Esse é o quarto caso de trabalhadores chineses em situação similar à de escravo investigado pelo MPT no Rio de Janeiro. Ao todo, 6 trabalhadores dessa nacionalidade já foram resgatados em operações conjuntas do MPT e MTE no estado. Casos de trabalho escravo podem ser denunciados pelo site do Ministério Público do Trabalho, portal.mpt.mp.br. A denúncia pode ser anônima. Agência Rádio Web. Com informações do Rio de Janeiro, Janaína Oliveira. Brasil e Estados Unidos acabam de oficializar ações para o fortalecimento da cooperação na área espacial. Entre as iniciativas está a assinatura de acordo para a adesão do Brasil ao Programa de Aprendizagem e Observações Globais em Benefício do Meio Ambiente. Oferecido pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, há 20 anos, a iniciativa tem por objetivo aumentar a consciência de estudantes de todo o mundo sobre o meio ambiente e a sua interação com o ser humano. A ideia é contribuir para a preservação da vida e para a compreensão científica sobre o planeta. Os cursos serão voltados para alunos do ensino fundamental e médio e, pela abrangência do assunto, devem envolver várias disciplinas, como biologia, física e química. Para o presidente da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Coelho, a expectativa é que o programa alcance instituições de ensino de todo o país, especialmente as escolas públicas. Vamos contar com o apoio da NASA, que já fez isso em vários países do mundo, então eu acho que isso vai nos facilitar muito. A NASA vai também ensinar aos professores e também iniciar o ensino dos estudantes. Então nós vamos indicar quais são as escolas, quais são os professores, qual é o número de estudantes, e virão pessoas para cá para que a gente trabalhe junto com essas pessoas para instrumentalizar o procedimento aqui no Brasil. A adesão do Brasil ao programa foi assinada durante a visita da delegação brasileira aos Estados Unidos no início deste mês. Na oportunidade, também foram oficializadas cooperações com a NASA na área de pesquisa espacial e para o acesso de dados meteorológicos de novos satélites. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho. A Câmara aprovou nesta quinta-feira o texto base da lei que vai regulamentar a PEC da reforma política. O projeto reduz o tempo de campanha, limita os gastos de campanha, fixa teto de doações e veda a doação de empresas que executam obras públicas. A proposta reduz de 90 para 45 dias o tempo de campanha e o de propaganda no rádio e TV cai de 45 para 35 dias. A intenção, segundo o relator Rodrigo Maia, do Democratas do Rio
Rio de Janeiro é baratear as campanhas. O primeiro texto apresentado por ele era mais duro. Os tempos de campanha eram menores e as proibições à doação de pessoas jurídicas se estendiam a todas as empresas que tivessem contratos de obras ou serviços com a administração pública. Porém, a pressão foi grande para que houvesse uma alteração neste ponto, e o relator cedeu. Antes tinha outros tipos de contratos com o poder público. Aí tinha lá fornecedores. Aí uns deputados falaram, Rodrigo, pessoa que fornece água, refrigerante, ele está vedado. Então começou a gerar dúvida. Para que se pudesse aprovar o texto, foi melhor restringir aonde nós temos o maior problema hoje, que são as empresas de obras públicas. O projeto fixa que uma empresa poderá doar no máximo 2% de todo o faturamento bruto anual. Porém, este valor não pode ultrapassar 20 milhões de reais. Pessoas físicas podem doar até 10% do faturamento bruto anual. O projeto também fixa limite para gastos nas eleições. Pela proposta, no primeiro turno das eleições de presidente, governadores e prefeitos, o limite de gasto de cada candidato será de no máximo 70% ao maior gasto declarado para o cargo na eleição anterior. Em caso de segundo turno, o limite cai para 50%. As regras precisam ser apreciadas pelos senadores. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Mais de 4 milhões de sírios estão refugiados em outros países por conta dos conflitos locais e o avanço do Estado Islâmico. A informação é da ONU. Esse é o maior número de refugiados de uma única nação em 25 anos. Para o professor da Unicamp, Mohamed Habib, a interferência de grandes potências no Oriente Médio é tão nociva quanto a presença de grupos paramilitares. A questão da Síria é uma